O programa Experiências gostaria de indicar o site Absolute Rio de Marisa Araújo, o Dr. Luciano Negreiros, endocrinologista, ortomolecular, que trabalha com medicina estética e esportiva, o canal Portuguiando, onde Bia e André te ajudam a imigrar para Portugal. Fofa Fest, os melhores eventos, sob o comando de Ilse Rangel, a Fofa. E a nova coleção da Laclava, sempre bonita e sensual. A entrevista que você vai assistir agora foi gravada no Hotel Fairmont, em Copacabana, localizado na Avenida Atlântica, 4240. Olá, e aqui é Malu Maciel de volta com vocês para o programa Experiências. E o nosso convidado de hoje é um dos maiores diretores do Brasil. Que honra tê-lo aqui hoje. Conversando com vocês, o grande Inácio Coqueiro. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Prazerzão estar sempre contigo. Bem-vindo, querido. Obrigado, obrigado. E fala um pouquinho das suas experiências aqui para o nosso programa. Você começou sua carreira anos atrás, né? Muitos anos. Essa foi a primeira... Na verdade, eu entrei na Globo em 75. Mas, assim, na parte técnica. E, paralelo com isso, eu fazia faculdade de música, né? Pois é, eu vi que você fez faculdade de música. E acabei me formando, mas assim, a televisão falou mais alto, assim, a cachaça foi mais alta. De outro lado, o vício estava muito mais intenso na televisão do que na música. Nossa, mas você dirigiu grandes novelas, você dirigiu também o programa da Xuxa Meneghel, do Luciano Huck. Fazia, assim, era uma fase, eu acho que na televisão, que assim, os diretores, assim, é igual médico. Antigamente o médico era um médico para tudo. Não era isso? Era. O médico era um médico. Fazia tudo. Qualquer coisa chama Adoro uma médico. metáfora. Aí é o seguinte, a medicina dividiu, né? Tem o médico do dedo, o cara que não mexe no dedo, só mexe aqui. E a televisão um pouco dividiu também. Assim. Antigamente os diretores eles faziam linha de show, novela, por exemplo, ao vivo, Santa Missa do Galo, programa da Xuxa. Você tinha que fazer mesmo, tudo, porque tinha essa pegada da televisão um pouco. Né? E a gente também tinha grandes mestres, né? Como Biratã, como Roberto Talma, né? Então são pessoas assim que na verdade eles eram mestres pra gente assim e diziam exatamente qual o caminho que a gente devia seguir e mandava isso, tem que saber fazer de tudo um pouco e bem, né? Porque tem essa coisa, né? Assim, televisão é o que saca primeiro, deu o primeiro tiro, acertou o primeiro, você leva, é um pouco isso. É um pouco. E aí, mas agora assim um pouco esse segmento terminou um pouco, então assim, os diretores, tem diretores muito que fazem só novela, outros linhas de show, outros são só programas de entrevista, né? Então acho que a televisão ela perdeu um pouco esse caldeirão. Esse caldeirão de coisas, digamos coisas assim. que o diretor, hoje você vai fazer isso. Não, você vai dirigir o final do especial da Xuxa de final de ano. Eu falei, nossa, então vamos lá. Você vai fazer Zorra Total. Eu falei, gente, eu nunca fiz Zorra Total. E é tudo diferente, né? Porque o Zorra Total, por exemplo, é um tipo de programa que ele tem 3 tons diferentes da dramaturgia. Tudo é assim, né? Tudo é o gesto, o volume, assim, é um teatro dentro da televisão, né? Assim, é espaçoso, a câmera está sempre muito aberta, só fecha no refrão. Diferente de fazer uma novela como A Viagem, Cara e Coroa, por exemplo. Assim, que né? você tem que ter ali você trabalhar em cima do hipernaturalismo, sabe? Assim, então, assim, é legal você ter, assim, ter passado por várias ondas e surfar em várias ondas, assim. Que bom, multitalentos. Que te prepara bem, assim, mas a televisão te preparava dessa forma, a televisão era dessa forma. Então, assim, eu peguei uma fase que realmente ela preparava os diretores, assim, tinha que fazer tudo, tem que saber fazer tudo. Mas é e bom. foi ótimo, maravilhoso. É, claro, maravilhoso, você aprendeu bastante. E você trabalha com muitas pessoas, eu trabalhei com a Ademar Guerra. Olha o quanto aprendi, assim, ele não sabia nada de televisão. De televisão eu sabia bem, já, assim, acho que a gente nunca sabe muito bem tudo, a gente sempre aprende. Mas o Ademar Guerra, ele sabia tudo de teatro, eu não sabia nada de teatro. Então a gente fez um casamento na televisão, numa época que tinha os programas especiais de peças de teatro, que era a teledramaturgia brasileira, em cima dos grandes contos brasileiros, enfim. E eu trabalhei um tempo com ele. Sim, aprendi muita coisa. Então, assim, essa variedade de diretores que eu trabalhei na época que eu não era diretor, que eu era editor.
Então, assim, você vai... Grisoli, Paulo Afonso Grisoli, né? Assim, pessoas assim que... Sabe, o Sherman, né? Nossa, que é um cara de musical. Maurício então, assim, Sherman, Manga. meu Deus. Então, assim, cara, eu passei Carlos por Manga. pessoas assim que era sentar e aprender, sabe? Uma Burro se escola, você né? não sentasse e aprendesse humildemente ali, porque os caras, eles fizeram televisão, né? Então, eu tive essa sorte de estar trabalhando com essas pessoas. Wolf, né? Wolf Maia, Wolf meu amigo, Maia. irmão, parceiro, homem de paixão, Você, mas é um mestre inclusive, também. você deu aula na escola Na do... escola dele, que tem uma do escola Wolf Maia. maravilhosa, uma escola, sabe? Na Barra da muito- Tijuca, né? Muito bem estruturada. Tem na Barra e tem em São Paulo. Olha, na Barra da Tijuca, no Rio de São Janeiro Paulo, e em no São teatro, Paulo. No teatro da nossa grande atriz, Ah, Nair Belo. como? Nair Belo. Nair Belo, Teatro eu Nair fazia Zorra Belo. Total com ela, era maravilhoso, me divertia muito com ela. E você também, você fez vários clipes, não é isso? Na verdade, minha carreira de diretor começou no Fantástico, como dirigindo o clipe Fantástico. Numa época que o clipe era uma febre, né? Tinham 3 nacionais e o internacional no Fantástico, todo domingo passava, né? E o Itamar chegou para mim e falou assim, você quer editar? Eu editava programas. Você não quer editar um clipe do Fantástico? Eu falei, não, eu quero dirigir. Aí ele falou, então vai na minha sala. Eu falei, fui na sala dele, pegou um disco do Belchior e falou assim, toma, vai na produção e produz e Que coisa. beleza! E foi assim, foi o primeiro clipe que eu fiz, aí ele já me deu o do Erasmo, e daí eu não parei de dirigir clipe e ao mesmo tempo ainda editava algumas séries, assim. Ai, que Então maravilha. foi uma época bem puxada, assim, mas foi legal porque é uma outra praia, né, fazer videoclipe, né, você trabalha com músicos, também é a minha praia de músico, né. É, que você também é Então, formado em música, E tinha né? uma coisa interessante que você próprio escrevia os roteiros do clipe. Né? Então, às vezes, volta e meia você consultava um cantor ou outro. Por exemplo, do Raul Seixas, eu perguntei pro Raul, eu vou fazer o metrô 743. Aí eu falei, Raul, o que é o metrô para você? Né? Aquela conversando com ele, assim, ele virou para mim assim, o metrô é um velocípede. Aí você conversa com a pessoa, olha o que acontece. É que eu estou montando o cenário dentro do metrô, e eu realmente montei um cenário dentro do metrô, gravamos um domingo, foi uma produção enorme. Não, então estou te falando por que coisa, assim, o Gonzaguinha, quando eu comecei a fazer as coisas com o Gonzaguinha, e aí ele marcou um encontro com a gente ali na Lagoa ainda, no Bar Lagoa, você sabe onde tinha o pianinho bar, não sei o quê. Sei. E aí esse foi o Lindo Lago do Amor. Ah, Foi esse adoro o musical esse dele que eu videoclipe. gostei mais de fazer, assim. E aí eu falei, pô, Gonzaguinha, e aí, cara, de novo eu tô aqui, né, perguntando assim, como é que é a coisa da música, né, para poder ver o roteiro, não sei o quê. Ele falou, pô, eu quero o Lindo Lago do Amor, a gente aqui, tomando esse whisky na beira da lagoa, foi legal. Então, por aí se você ia fazendo os roteiros, assim, bacana, assim. Lulu fez de muita gente. Foi, Que legal, foi querido. uma parte muito gratificante. Assim. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o seu novo projeto. Queria que você falasse aqui para o nosso público sobre esse projeto lindo, que é um curso de inglês que vai inovar todas as aulas de inglês do mundo, na minha opinião. Sim, na verdade, assim, não é um curso de inglês, na verdade, você é alfabetizado a partir do português para o inglês. E é uma tabela, porque você tem a tabela periódica, você tem a tabela de matemática, você tem a tabela de física, por aí vai. A tabela da língua estava sumida, né? Já tinham tentado fazer, mas não cruzavam as línguas. Hoje, com a questão do computador, de você cruzar todas as línguas, vai ver que tudo é métrica. Tudo é Aonde eles estavam tentando decifrar a palavra, decodificar a palavra, na verdade, é o som. Então, tudo através do som. Por isso que uma criança de 2 anos 3 anos fala chinês, você não consegue falar com 50. Porque é a forma do som que ela escuta. Que ela escuta todos os dias, né? Tudo é isso. E, na verdade, assim, vai ser um grande passo, assim, um avanço assim, social, sabe? Não é só o curso em si, o aprendizado, assim, é uma ferramenta. É uma ferramenta que vai ajudar, assim, as crianças, assim, que não têm recursos de fazer um curso de inglês, né? E vai ter capacidade da escola, em 4 meses, estar falando inglês. Gente, em 4 meses vocês vão poder estar falando inglês. É The English Formula. Olha, The Que chama. English Formula. Isso aí. Que Então, maravilha. assim, são 20 variações. Por exemplo, uma criança, para uma tabela de matemática, são 400 combinações. Uma criança, assim, ela tem que pensar em 20 combinações,
ela faz assim de letra. Claro. Nós inauguramos lá em Delta, é uma cidade de Minas Gerais, a primeira cidade bilíngue do Brasil. Olha que legal. E lá fizemos 300 professores de inglês das escolas públicas, né, da prefeitura, né, tudo da prefeitura, não do governo ainda. Mas em 4 meses elas estavam falando. Que maravilha! E é incrível, assim. Agora, você vê o que isso vai ajudar na profissão dessa criança, sabe, na vida dela, quando ela for estar com alguém ou estar pleiteando algum emprego e ela realmente ter condição de estar falando inglês e ter, né, competitividade. Conseguir competir com uma pessoa que não tem, que tenha dinheiro para pagar um The English, um outro curso qualquer. Entendeu? Claro, até porque as crianças ficam 8 anos estudando para falar inglês, né? E essa descoberta tem uma coisa assim, uma ferramenta, na verdade, assim. Esse ano a gente está lançando português e inglês. Vai vir o francês, vai vir o italiano, vai vir o japonês, vai vir assim, cada ano vai sair uma tabela com a mesma fórmula, mesma tabela com as 20 variações. Nossa, então, gente. de uma língua para todas as línguas. É exatamente a tabuada que estava faltando, a tabuada da língua. A tabuada da língua, que coisa impressionante. É incrível, incrível. O D'Angelo Sicarini que fez essa pesquisa, segundo ele, é um cara que mexe com parte financeira toda, assim, e, enfim, ele resolveu estudar inglês melhor e já estava até, porque ele ia morar fora do país, e aí fez a pergunta para o professor, porque o A vira EI. Aí o professor vira porque vira. Ele falou, é impossível, alguma coisa tem um motivo. Por que o A vira EI? Porque vira e pronto. Ele fez a pesquisa, assim, há alguns anos, ele está praticamente mais de 15 anos nessa pesquisa, fez um instituto de métrica, e aí foi, assim, muito estudo, muita coisa, assim, agora a gente está, a Estácio está usando, A Estácio já está usando. Já está usando, e, assim, muitas outras prefeituras, assim, colégios estão usando também. Você estava me dizendo que é o A, quando ele está no meio de 2 consoantes, ele tem sempre som. Que você tiver, assim, uma palavra, muito simples, se tiver uma palavra, vou dar um exemplo da palavra tape, que você escreve tap em inglês. E quando você tem, na verdade, uma consoante entre 2 vogais, a última vogal, ela afeta o som da primeira vogal. Então, o A, aí você pega na tabela das vogais com 1 ou 2 variações, ou 2 ou mais variações. Aí entra a questão do Y, WW, toda aquela história nessa coluna. E você vai nessa coluna, você vê. Se o E mudou o som do A, você vai na tabela onde está o A. Tá? O que significa I? Você vai na palavra, corta o A e coloca o E, coloca o A e você vai ler tape. Na questão, além da alfabetização, você tem a fonética correta. A questão, assim, muito dessa ferramenta é a fonética. Onde as pessoas têm muito grilo de falar, de se expressar, por estar falando, às vezes, uma pronúncia errada. Né? Às vezes você chega num lugar e você pede uma coisa, mas a pronúncia está errada, o cara não está entendendo. Não está entendendo. E aí, nesse caso, você vai dar a pronúncia certa, você não sabe nem o que você está pedindo. Mas você aponta e fala, você vai dar tudo certo, entendeu? E você pode aprender com esse método em casa ou presencial, não é isso? Sim, sim. E presencial agora está entrando nas escolas, né? Nas escolas das prefeituras, as prefeituras estão Você disse que a Estácio já adotou, A Estácio já está adotando também, já está há um tempo na Estácio já. E pode também aprender em casa, você aprender mesmo. em casa. Você recebe as fitas e o material, como é que Você recebe o material, são 2 livros, na verdade, e você tem uma senha, você entra numa senha, a senha tem um professor que você, em 4 meses você está falando lindamente. Gente, 4 meses você vai estar falando inglês como se você tivesse feito 8 anos de escola. Isso é uma maravilha. É muito legal. Que presente. É uma ferramenta mesmo. Uma ferramenta. É uma ferramenta. Que maravilha. E você que é diretor, professor dessa arte, né? Formado em música, tem tanta coisa linda. E agora foi se envolver nesse projeto. Você também aprendeu inglês com esse método? Você já falava, né? Já, mas assim, ele ajuda muito. Ajuda muito a praticar, manter. A gente que fica aqui muito tempo sem sair do país, às vezes, né? E fala pouco inglês, só português, você acaba desaprendendo.
né? Porque tudo é a prática do falar, né? Mas você morou lá, você morou em Nova York, não morei foi? 6 meses. Que eu fiz conheci o Inácio Coqueiro em Nova York, num jantar, que a gente estava com a Tânia Alves, ela nos apresentou. Foi. Isso já tem mais de 20 anos. Foi Ele era um bebê, eu também. Ainda somos, jovens senhores. Mas aí eu sei que você já morou em Nova York, porque eu lhe conheci em Nova York. Isso. Eu fiz lá o curso da New York Film Academy. Ah, New York Film Academy, maravilhoso. Foi muito legal. Foi um período muito bacana. Nossa, que bacana. Foi divertido. Que gostoso. É bom, né? E agora, você está com esse curso que a gente vai oferecer para o nosso público. Podemos botar na telinha onde eles podem adquirir esse curso? Sim. Vocês podem adquirir, está ali na telinha para vocês. Como disse a minha amiga, aqui na telinha para vocês. A Claudinha Alencar que fala assim, né? Aqui na telinha, Malu. Então está aqui na telinha para vocês as informações sobre o curso que o nosso querido Inácio Coqueiro está mencionando. Como é que ele chama mesmo, Inácio? The English Formula. The English Formula, que é uma fórmula de aprendizado, uma tabela de fonética. De fonética, que vai ajudar você a aprender com muito mais rapidez, né? Isso. De todos os trabalhos que você já fez na televisão brasileira, qual que você mais gostou? Nossa. E agora? É uma boa pergunta essa. Foram tantos, sabe? Alguns que você mais gostou. Mas o que eu mais gostei mais, sim, muito, chama Tenda dos Milagres. Tenda dos Milagres. Uma minissérie que eu fiz com Paulo Afonso Grisoli e com Maurício Farias. Foi muito bacana, muito bacana. Teve algum trabalho, agora não precisa dizer qual, que você, se pudesse, não teria feito ou nenhum? Tem alguns que você não teria feito? Pelas cenas, por exemplo. É mesmo? Algumas que não deram muito certo. Acabou mesmo? quase em desastre, em pessoas se machucando. Gente! Foi muito grave o negócio, mas graças a Deus ninguém morreu, mas Nossa. Uma coisa que eu estava até contra fazer, mas o sistema disruptivo faz. Olha. Tá faltando coisa. Se acontecer isso, já aconteceu. Quer dizer, aconteceram algumas catástrofes em alguns trabalhos Isso, né? onde você estava dirigindo. Você acaba vendo a gravidade que é, né? Tem coisas que são delicadas de fazer. Precisa de suporte. E o nosso suporte foi cortado por verba. E aí aconteceu o que não era para acontecer, inesperado. Então, inesperado, ele sempre traz uma surpresa. Claro. Não, e você trabalhou com a Globo, com a Record, não sei se você trabalhou no SBT. Não. A Record, um trabalho que eu gostei muito de fazer na Record foi explodir o carro lá na Itália. Ai, que delícia! Eu adoraria explodir um carro. Foi ótimo, assim. Foi de primeira ou teve que explodir outro? De primeira, foi uma confusão, porque eu tinha os bombeiros fakes e tinha os bombeiros mesmo lá de Palermo. E aí, como não podia fazer barulho, bomba, não sei o quê, eu pedi para o cara não tirar o airbag do carro, para poder ter um som, porque senão reage. Se você não tiver um som, ninguém reage. Como é que eu vou fazer um grupo de gente reagir? Vai! Se der um tiro, eles têm que ouvir o som para um poder ter todo uma mundo reação reage. natural, né? Exatamente. E aí, quando explodiu os dois airbags, eu falei, deixa dois. Faz barulho? Ele falou, faz o barulho. Eu falei, então deixa. Mas ninguém sabia, nem o cara da produção, nada. Assim, foi quando eu fui ver o carro, preparar o carro para explodir. E aí, quando explodiu aquele negócio, foi um susto total, né? Mas foi ótimo, assim. Aí foi um susto total, não sei aquela correria. Foi quando entrou e começou a pegar fogo o carro mesmo, pegava fogo. E entrou o bombeiro italiano mesmo. Mas eu continuei gravando com o bombeiro italiano em ação. Ai, que legal! Ficou muito bom. Ficou até melhor. E o que você diria para os atores que estão começando? Você que é um grande diretor, com tanta experiência. Estudem. E para de se garantir nos seguidores para ser escalado por alguma coisa. Ah, isso é verdade. É isso que me revolta. Isso é verdade. Porque tem gente que estuda a vida inteira, eu sou um professor, e as pessoas são escaladas, têm muita capacidade, são escaladas porque tem outra, tem 100 milhões de seguidores, e a pessoa tem uma competência de onde está fazendo e está roubando o trabalho de quem merece. De quem merece, de quem estudou e se preparou. Eu concordo com você. Falei, cara, porque isso me deixa passado. Sim, porque a gente estuda tantos anos, né? Isso. Você para ser um ator de televisão, você tem que estudar teatro,
Exatamente. O teatro é a base da Base formação de tudo. qualquer ator. É. Então, se você quer entrar na televisão para ser artista, vai cantar, fazer qualquer coisa, brincadeira. Não, eu acho que também o cantor tem uma importância assim, mas não é querer ser ator, assim, sem você ter um preparo, sabe, da onde, assim, sem saber o que é Dostoiévski, sem saber Stanislavski. Você fala assim, então legal, pô, puxa um Stanislavski aí mesmo para fazer essa cena melhor. O cara não sabe nem do que se trata, sabe? Não nasci nesse tempo, nem eu, também não nasci no tempo do Nero, mas sim, ele foi. Nasci no tempo da Cleópatra, mas sei quem ela é também. Verdade. Não precisa nascer no tempo, pode ser assim, é uma questão de cultura, meu amigo. De você ler, se interessar. Então, atores, leiam, estudem. É isso. É verdade. Eu já vi atores que vai para a boca de cena. Onde é a boca? É. Quer dizer, os atores não estudam. Fora a linguagem televisiva, porque uma linguagem televisiva é completamente diferente de uma linguagem até do cinema ou até do teatro. Né? A televisão tem aquela coisa, descansa na esquerda. É que você faz aquela descansadinha assim para você entrar em quadro, entendeu? Mas o câmera, o ator, ele sabe, então, a televisão, ela tem uma linguagem dela que foi criada com ela. Com ela. Né? E assim, você chega na edição e chega pro editor e fala, mais menos um. O que é mais menos um? Mais menos um é nada, mas é mais menos um porque você tira um frame de uma coisa, uma linguagem completamente, uma matemática inexata, mas ela funciona. Na televisão. Então a linguagem é tudo. Então, assim, o estudo, a experiência e a televisão é o fazer. É o fazer. Quanto mais faz, como a teatro, como a televisão, quanto mais faz, melhor você fica. É verdade. Sabe? Agora, antes dessa experiência, vamos estudar. É aquilo que você falou. Essa coisa de, mas eu tenho 1 milhão de seguidores, eu vou saber fazer. Gente, você não sabe operar uma pessoa, você tem que se formar em médico para operar alguém. Então, como é que você quer fazer uma novela se você nunca estudou para ser ator? Exatamente. Então, primeiro eu estudo e aí eu concordo com você. Aí entra a experiência que vai ajudar a ter todo o traquejo. Mas primeiro tem que ter uma educação, E também você encontra pelo caminho, assim, atores tão incríveis, que ajudam tantas pessoas, assim, as pessoas que estão começando, pessoas que estão com um coração tão bom, que chega na hora da cena, assim, diz, não faz isso não, cara, que não vai dar certo, ele dá um toque, aí chega assim, diretor, só dando um toque aqui, lógico, assim, são os atores tão bacanas, legais, então, né? que isso, sabe, isso é incrível. Que é incrível. Que é incrível. Os generosos, os atores generosos que tem por aí. Sabe? Já trabalhei assim, acho que eu só trabalhei com ator generoso. Que vai dar e ajuda. Tony Ramos era muito generoso. Nossa. O Tony, assim, tem uma cena que eu nunca fazia uma novela com ele. E a Vivi até. Era a novela do Manuel Carlos. Aí era uma cena que a menina chegava, Viviane. Eu acabei casando com ela depois. Aí ela chegava com umas flores, sabe? Ela chegava com umas... Não, a cena era com ela, mas quem chegava com as flores era um outro ator uma participação que estava fazendo. E aí, imediatamente, quando foi começar a cena, o Tony Ramos chamou ele no canto, já explicou do barulho, do papel, da coisa, que vai bater no microfone, ele vai fazer, ele ter cuidado, não sei o quê. Aí quando o assistente foi falar, o Tony já tinha falado, e já estava falando, não fica nervoso não, acalmando. Então, assim, ele é um cara fora da curva, né? Ele como outros, assim, Tony Ramos, assim. Glória Pires é muito generosa também. Nossa, eu trabalhei com vários que, quando eu ia fazer uma cena, eu era nova ainda na televisão, ia fazer uma cena, eles me ajudavam, exatamente como você falou, Edson Celulari, também um amor Edson de pessoa. Eu fiz a minissérie com ele, Decadência, maravilhosa. Ajuda todo mundo. A Glorinha, a paciência. E outra coisa para vocês, atores, o exercício da paciência. Isso é fundamental. Obrigada pela dica. A Glória, assim, quando a gente fez Mulheres de Areia, assim, ela tinha que contracenar com ela mesma. Então, tem horas que ela contracenava com fundo azul. E agora, a paciência dela para esperar, porque a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Né? Então, assim, era muito difícil fazer. A gente levava 12 horas para fazer 3 cenas. Só para ela poder ter as duas no contraplano do espelho, porque algum truque tinha que ter. Agora, se você mostra truque, você perde a verdade da cena. Claro. Então, isso é onde o truque não pode aparecer em momento nenhum, né? Onde tem que ser o mais realista possível. Que desafio, né? Dirigir Mulheres de Areia. Que desafio que você teve aí. Maravilhosa. Parabéns, você que dirigiu, a direção foi sua. Wolf, mas... Qual era o outro diretor? Magalhães.
Carlos Marganete, maravilhoso, meu contrabaixista. Que legal. Querido, obrigada pelas Imagina, dicas. Obrigada, meu querido, pela participação no programa Experiências. Eu que agradeço a participação e o convite. Ah, que honra tê-la aqui hoje. Eu que agradeço. E com vocês o programa Experiência toda quarta-feira, 19 horas, pelo YouTube de Malu Maciel e também pelo YouTube da Absolute Rio. Ou então vocês também podem conferir o programa Experiências toda quinta-feira, meia-noite, pela TVC Rio, canal 6 da NET. Obrigada, pessoal, pela audiência e mais uma vez obrigado, grande Inácio Coqueiro. Beijos.